pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo dessa semana é um especial. Eu não vou falar sobre livros exatamente, mas sim sobre escritoras. É uma homenagem que a gente está fazendo ao Dia Internacional da Mulher. Então, eu elenquei algumas mulheres escritoras célebres ao longo da história, 12 para ser mais precisa, algumas internacionais, outras brasileiras, algumas muito conhecidas, outras nem tanto, outras a maioria das pessoas nem sabe da existência, mas foram muito importantes nessa construção do lugar das mulheres no meio da literatura. Foi bem difícil escolher só 12 para colocar nesse vídeo, mas essas que eu escolhi, eu acho que elas têm a sua importância dentro das suas épocas, dos seus gêneros. Eu tentei fazer bem diversificado também e eu espero que vocês gostem, então vamos começar. Vou começar então em ordem cronológica. A primeira escritora que eu vou falar é muito antiga. Ela se chama Safo. Ela era uma poetisa da ilha de Lesbos, que fica na Grécia. Essa escritora ela nasceu por volta do ano 630 a.C. e ela escrevia então principalmente poemas líricos. Os poemas dela tratavam principalmente sobre dores e prazeres. Ela fundou uma escola para meninas que ensinava principalmente poesia, arte, música e dança. No século III a.C., os estudiosos da escola de Alexandria reuniram os poemas dela em 9 volumes em livros. Mas infelizmente, com o passar dos anos, isso foi se perdendo e não restaram muito dos poemas dela nos dias de hoje, apenas alguns trechos que ainda são usados em estudos, enfim, e tudo mais. Já a segunda escritora que eu vou falar, ela é bem famosa, até os dias de hoje muita gente lê os livros dela, é a nossa queridinha Jane Austen. Ela nasceu em 1775 na Inglaterra. A Jane Austen lia muito na adolescência, ela cultivou esse hábito desde cedo porque ela tinha acesso livre à biblioteca do pai dela, o que não era muito comum para meninas naquela época. O gênero que a Jane Austen escrevia, a gente convencionou chamar de romances de costume. Por quê? Porque ela escrevia principalmente sobre o dia a dia e os costumes da sociedade, da classe social dela na época dela. Alguns estudiosos consideram a Jane Austen uma escritora conservadora, pelas temáticas que ela aborda nos livros dela, mas outros já têm uma outra visão. Eles acreditam que tudo que a Jane Austen escrevia a respeito dos costumes das famílias abastadas na época, na verdade ela estava escrevendo com uma certa ironia, fazendo uma sátira, na verdade, desses costumes, e não apoiando essa forma de viver e de encarar a vida. Ela lançou então um dos primeiros livros dela, que é muito conhecido até hoje, em 1811, que foi o livro Razão e Sensibilidade. Mais tarde, quando ela lançou Orgulho e Preconceito, já começaram a descobrir quem era a autora daqueles livros, e daí começou então a fama dela. Ao longo da vida dela, ela publicou mais de 10 obras, romances, e ela morreu bem jovem, aos 41 anos de idade. A próxima autora que eu vou falar, ela não é tão conhecida assim, o nome dela, mas o principal livro que ela escreveu é bastante conhecido. Ela se chama Mary Shelley e ela nasceu em 1797, também na Inglaterra. Ela tem uma história meio trágica, assim, porque a mãe dela morreu 11 dias depois do nascimento dela. A mãe dela também era uma escritora. Ela se casou com um poeta em 1816 e eles tiveram 4 filhos, mas apenas um desses filhos sobreviveu. Em 1822, o marido dela morreu vítima de um afogamento. Bom, você deve estar se perguntando qual é, afinal, o livro dessa autora. Pois, acredite se quiser, o livro dela é Frankenstein. O gênero da Mary Shelley é chamado de gótico primitivo. E ela tem, além de Frankenstein, outras 5 obras, mais ou menos. A próxima da lista, então, é George Eliot. É um nome famoso, né? E se você for pensar, parece o nome de um homem, não é? Pois é, porque o nome é de um homem. O que aconteceu? George Eliot, na verdade, é uma mulher que nasceu com o nome de Mary Ann Evans em 1819. Só que assim, quando ela começou a se interessar por escrever livros e tal, literatura, ela achou que se ela publicasse os livros com o nome dela, por ela ser uma mulher, eles não seriam levados a sério como ela gostaria, então ela resolveu que ia publicar com um pseudônimo masculino. Então a gente pode observar, né, aquela história do machismo, enfim, né? Que as mulheres tinham que fazer esse tipo de coisa para conseguir ter mais sucesso em suas carreiras. Isso acontece, inclusive, na literatura. A principal obra dela se chama Middlemarch. Tem como foco os sonhos de 2 jovens idealistas.
A próxima autora, então, é uma brasileira, o nome dela é Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em 1822. Ela tem uma grande importância na história da literatura no Brasil, por quê? A Maria Firmina dos Reis, ela foi professora, ela tinha então um interesse por literatura, mas ela sofreu muito preconceito na vida dela, né, racismo e tudo mais. Mas ela conseguiu publicar um livro em 1859, um livro chamado Úrsula. E esse livro é muito importante na história da nossa literatura porque foi o primeiro livro que tratou da temática abolicionista. E também foi um dos primeiros livros publicados por uma mulher. Por muito tempo essa obra foi esquecida. Ela foi recuperada só ali por volta de 1962 por alguns estudiosos e então ela ganhou a importância que ela tem na história da nossa literatura. Ela abriu em 1880 uma escola mista, uma escola gratuita mista, ou seja, para meninos e meninas, só que naquela época isso foi um escândalo e infelizmente a escola não sobreviveu por muito tempo, ela fechou cerca de 3 anos depois. A próxima autora que eu vou falar é também bastante conhecida, ela é a Virginia Woolf. Ela nasceu em 1882, também na Inglaterra, e a primeira obra dela foi publicada em 1915. As obras da Virginia Woolf abordam diversos assuntos, mas uma das principais características dos livros dela é a presença do fluxo de consciência nessas obras, e ela é considerada uma autora modernista. Ela também não tem uma história lá muito feliz. Quando ela tinha 3 anos de idade, a mãe dela morreu, e ela foi diagnosticada ao longo da vida com um transtorno bipolar e depressão. Alguns estudiosos acreditam que esse transtorno dela tenha ocasionado devido a um fato que aconteceu na vida dela, que ela foi abusada pelos 2 meio-irmãos dela, mais velhos, então isso causou vários problemas no psicológico dela. Ela escreveu cerca de 9 romances e além disso ela publicava em vários jornais e revistas da época. Ela também foi professora de literatura inglesa e ela acabou cometendo suicídio. A próxima autora então é de novo uma brasileira, é uma que eu particularmente gosto muito. Ela se chama Cora Coralina. Uma poetisa, ela nasceu em 1889 e ela tem uma história muito interessante. Cora Coralina, então, é o pseudônimo dela. Ela nasceu com o nome de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. É um nome gigante, né? Por muito tempo na vida dela, ela trabalhou como doceira. Ela cursou apenas as 4 primeiras séries do que hoje a gente chama de ensino fundamental, mas ela começou a escrever ainda na adolescência. Com 14 anos, alguns textos dela foram publicados em jornais da cidade de Goiânia, que foi onde ela nasceu. Depois que o marido dela morreu, ela começou a vender livros e aos 50 anos ela passou por uma transformação interior que ela chamou de perda do medo, que daí ela resolveu então tentar publicar. Nessa época ela assumiu o pseudônimo de Cora Coralina. O primeiro livro dela foi publicado quando ela tinha 75 anos. O livro se chama, então, uma coletânea de poesias, se chama Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Essa primeira publicação dela foi muito bem recebida, ela recebeu críticas muito positivas, principalmente do poeta Carlos Drummond de Andrade, e as poesias dela são inspiradas em elementos folclóricos e na vida cotidiana. Ela morreu em 1985 vítima de pneumonia. A próxima autora também é bem conhecida, também é da Inglaterra, again, a chamada Dama do Crime, Agatha Christie. Ela nasceu em 1890. Ao longo da vida dela, ela publicou mais de 80 livros. Eu já falei de um livro da Agatha Christie aqui no canal. Se você quiser assistir, vai ter o link aqui em cima, que foi Assassinato no Expresso Oriente, um livro bem legal. Ela vendeu mais de 4 bilhões de cópias dos livros dela entre os séculos 20 e 21. Quando ela tinha 11 anos de idade, o pai dela morreu, então ela passou a viajar por vários países com a mãe dela. Ela se casou com um coronel em 1914 e durante a Primeira Guerra Mundial ela trabalhou em alguns hospitais. Quando a mãe dela morreu, um tempo depois ela acabou se divorciando e ela desapareceu por alguns dias. Essa é uma das histórias bem curiosas sobre a vida dela, porque na verdade o marido dela confessou que estava apaixonado por uma outra mulher, foi passar o fim de semana com essa mulher, ela ficou super revoltada e daí ela desapareceu e o carro dela foi encontrado na beira do penhasco com uma mala dentro. Enfim, ninguém sabia onde ela tinha ido parar. Dava a impressão que, sei lá,
tinha acontecido uma tragédia, mas na verdade ela foi encontrada cerca de 11 dias depois em um hotel. A Agatha Christie também viveu bastante até 1986 e também morreu vítima de pneumonia. A próxima autora também é uma brasileira. Ela é bem conhecida e ela tem uma importância histórica bem significativa. Ela é a Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza em 1910. Em 1917 ela foi com a família dela para o Rio de Janeiro, porque eles estavam fugindo da seca. Os romances da Raquel de Queiroz, eles têm um fundo social e ela também escrevia muitas crônicas. Ela escreveu mais de 2.000 crônicas ao longo da vida dela. Uma das grandes importâncias dela assim, na história é que ela foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Aconteceu no ano de 1977. Ela tem 3 livros principais que a maioria das pessoas conhecem, que são o 15, que foi lançado em 1930, que falava principalmente dessa questão da seca que ela mesma vivenciou. As Três Marias, lançada em 1939, e Memórias de Maria Moura, que foi lançada em 1992. A Raquel de Queiroz viveu até o ano de 2003. A próxima também é uma brasileira. Na verdade, ela nasceu na Ucrânia e anos mais tarde que ela foi naturalizada brasileira. Muito conhecida, essa escritora é a Clarice Lispector. Clarice Lispector, então, nasceu na Ucrânia em 1930 e ela veio para o Brasil quando ela tinha só 2 anos de idade. Quando ela tinha só 13 anos, ela decidiu ser escritora. Ela queria fazer uma universidade e ela acabou cursando a faculdade de Direito. Apesar disso, ela trabalhou principalmente como jornalista. Os 2 romances mais famosos dela, então, são Perto do Coração Selvagem, que foi lançado em 1943. Também fez muito sucesso A Paixão Segundo GH. E uma novela também que ela escreveu, chamada A Hora da Estrela, também é bastante famosa. E ela faleceu de câncer em 1977. A próxima mulher, então, escritora que eu vou falar é Alice Walker. Ela é uma americana, ela nasceu em 1944, ela é filha de agricultores e ela perdeu a visão de um dos olhos quando ela tinha só 8 anos de idade. Ela ganhou consecutivas bolsas de estudo. O primeiro livro que ela lançou era um livro de poesias e ela lutou muito pelos direitos dos negros e das mulheres. O romance mais famoso dela é A Cor Púrpura, que inclusive foi adaptado para o cinema e ganhou o Prêmio Pulitzer de Ficção. A próxima autora que eu vou falar é super famosa, ela é uma autora mais recente. Ela se chama J.K. Rowling. O nome dela é Joanne Rowling. Ela nasceu na Inglaterra em 1965 e ela ficou mundialmente famosa pela série que ela criou de livros juvenis, Harry Potter, né, como todos sabem, que depois foram adaptados para o cinema também. Foi a série de livros mais vendida da história, teve 400 milhões de cópias vendidas dessa série. Ela trabalhou muitos anos da vida dela em outras funções, em coisas que não era ser escritora. E aí as coisas começaram a mudar, na verdade, mudaram drasticamente num período de 7 anos, que foi quando a mãe dela morreu, porque a mãe dela sofria de esclerose múltipla. Ela teve a primeira filha e ela também se divorciou do marido dela. Ela lançou então o primeiro livro dela, que era a série Harry Potter, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 1997. E ela teve essa ideia desse livro, desses personagens, quando ela estava andando de trem. Tipo assim, né? Do nada veio, quem sabe eu vou fazer uma série assim, que fez muito sucesso. A personagem Hermione, ela mesma confessou que foi inspirada nela mesma na adolescência. Ela também tem alguns livros de literatura adulta, né, voltada para adultos. O primeiro foi lançado em 2012 e se chama Morte Súbita. Uma coisa bem curiosa sobre a J.K. Rowling é que a gente pensa que essa coisa de mulheres usarem pseudônimos masculinos era uma coisa de muito antigamente, né? Mas a questão é a seguinte, gente. A J.K. Rowling não é muito antiga. E você deve estar se perguntando por que ela usa esse nome de J.K. Rowling, por que não o nome dela inteiro, enfim. Foi o seguinte, os editores dela, quando ela foi lançar o primeiro livro, disseram que seria talvez bom que ela não usasse o nome dela, usasse essa abreviação, que não ficasse muito claro que ela era uma mulher, porque os garotos podiam não se interessar por um livro escrito por uma mulher. Tu vê que não é uma coisa do machismo assim, não tá tão enfraquecido quanto a gente pensa, ele ainda tem bastante presença nos dias de hoje.
Então, pessoal, é isso aí. Essas foram as escritoras que eu escolhi. Algumas delas eu já li, outras ainda não, mas pretendo ler ao longo da vida, né? Espero que tenham gostado. Até semana que vem.